Então, Marcos 4 é a parábola do semeador, que é uma das primeiras, é o início dos ensinamentos, é um dos princípios elementares dos ensinamentos de Jesus, que diz assim: Jesus estava à beira do mar e falou, todo o povo estava sentado, e ele diz, eis que o semeador saiu a semear, e você sabe, eu não vou ler toda essa palavra. Vai falar das aves que vieram e roubaram, do solo rochoso, fala do solo que caiu no meio dos espinhos, e depois fala do bom coração, da boa terra, que produziu as 30, a 60, a 100 por um. Amém? E aí Jesus diz assim, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está dizendo assim, presta atenção, eu vou ensinar algo para vocês. Aí Jesus ficou só com os discípulos, e os 12 estavam interrogando, e eles estavam perguntando para Jesus, Jesus, o que significa isso? Nós não entendemos nada do que tu falou. Amém? O que significa essa parábola? O que tu quer dizer? Lembra do que nós falamos? Conversa com Deus. Ele quer que você entenda bem o que Ele está pensando em dizer. Você tem que chegar àquele ponto e dizer assim, Deus, vê se eu entendi bem, é isso? E você vai ter a paz no coração de dizer exatamente isso que eu quero dizer e que eu tenho para ti. Aí você corre. Amém? Conversa com Deus. E aí Jesus diz, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, olha o que Jesus está dizendo. Existe um mistério de como o reino de Deus funciona. E ele diz, no texto de Mateus, ele diz assim, para aqueles, eu prego de uma maneira para aqueles ouçam, não ouçam, que vejam e não percebam, porque o coração deles está endurecido. Então, é como se Jesus tem um mistério no reino de Deus que Ele quer revelar para os discípulos, para aqueles que voltam e dizem, eu quero saber como funciona o reino de Deus. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu te amo, Deus. Me ensina os teus caminhos, Deus. E aí ele diz assim, tudo se ensina por parábola. Por que Jesus ensinava por parábola? Para que vendo não vejam. Em qual é o sentido? Amém? Jesus está dizendo, eu estou fazendo por palavra porque eu não quero que ninguém entenda. Amém. Para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Olha só, Jesus está dizendo, eu falo assim com mistérios de parábolas para que as pessoas não entendam. Ah, tá, legal, Jesus. Mas eu quero entender isso. Ah, mas para vós que são discípulos, os discípulos são aqueles que dizem, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero experimentar da tua vida. Então é o seguinte, eu vou abrir agora o que eu quero dizer para vocês. Para vocês, ele está dizendo, para vocês que são discípulos. E aí Jesus então começa a dizer, vocês não entenderam o que essa parábola diz? E aí ele diz assim, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma outra parábola. Como vocês vão entender as outras parábolas? Ou seja, eu vou começar a ensinar coisa por parábolas, e se vocês não entenderem, essa é essencial, vocês entenderem essa parábola. E aí ele vai explicar, o semeador semeia a palavra. Então ele está dando exemplo. O que ele está dizendo? É assim que o reino funciona. Os mistérios do reino. O reino funciona dessa maneira. Existe um semeador que vai semear a palavra. E ele está explicando que essa palavra semeada à beira do caminho, vai vir Satanás e vai roubar essa palavra. Então a pessoa está distraída, você não tem... Está na periferia, pega, ouve, segue a vida. Amém. Tem outras, que são o solo rochoso, que é aquele que é um solo rochoso, ele tem pouca duração. Ele recebe com alegria, que bênção, pastor. Amém. Só que o que acontece? Ele não dá tempo de formar raiz. E aí Paulo fala assim, nós vamos ter que, quando o autor aos Hebreus diz assim, eu vou ter que voltar a falar sobre fundamentos, porque vocês ainda não... Eu já devia estar correndo para coisas maiores, e nós temos que voltar para a base.
porque tem pouco solo, não cria raiz, ou seja, são princípios bíblicos que nós ouvimos, não implementamos, e isso aí tem que fazer parte de nós agora. Você não precisa ninguém mais falar sobre certos assuntos, porque ele já é vida na tua vida, já está enraizado em você. Então é aquela pessoa que ouve, se alegra por um momento, dá um pequeno, amém, está com um cara que vai vir fruto e aí volta. Amém. O terceiro solo é aquele dos espinhos, que é o que? A palavra de Deus, quando ela for pregada em nós, ela vai gerar perseguição. As pessoas vão questionar, o inimigo vai tentar de todas as maneiras. Amém? Você vai ser perseguido, você vai ter um monte de situação onde você vai ter distrações, perseguição por causa da palavra. Amém? Você é daqueles que creem em cura ainda, Deus não cura mais, Deus cura. Amém? Você é daquele que crê, amém. Então você tem perseguição e você logo se escandaliza e diz assim, isso aí não é para mim mesmo, de repente não é. E aí os espinhos, na verdade, são o quê? São as concorrências, a palavra de Deus, mais alguma coisa no teu coração tem espinho, daí você diz os desejos da vida, a concupiscência, o desejo das riquezas, as coisas, elas distraem, você tem duas coisas no teu coração concorrendo. Cuidados do mundo. Então, o que você faz? Você tem assim, e nós temos esse desafio. Você tem que trabalhar, você tem uma família para cuidar, você tem o dia a dia para fazer, você tem que dormir, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que fazer compras, você tem que transportar coisas, você tem que levar na escola, são os cuidados do mundo. O que a Bíblia diz? Não deixa os cuidados do mundo sufocarem e serem uma distração e concorrerem com a palavra de Deus. Então, e nós estamos vivendo numa situação assim, nós temos uma vida tão agitada, com tantas coisas que nós precisamos fazer, que não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de ir na igreja, não dá tempo de fazer isso. Então, o que Jesus está falando? Cuida disso. E qual é a instrução que nós temos que ter? Nós temos que pegar a nossa vida, toda a nossa vida, e dizer assim, eu tenho que tirar tudo que é desperdício de tempo da minha vida. Analisa a tua vida. Dá uma olhada no teu, vai para cá, vai para lá, o quanto tempo você passa na frente da televisão, quanto tempo você passa na frente disso, quanto tempo você passa na frente disso. Elimina o desperdício para jamais deixar essa vida sufocar os princípios de Deus na tua vida. Amém? Quantos concordam que a nossa vida, do jeito que ela foi criada, tem um monte de desperdício? Amém? Nós desperdiçamos tempo com um monte de coisa. Então tem tempo para tudo, meu irmão, tem tempo para tudo. Se nós soubermos cortar na área certa. Amém? E aí fala dos que semearam em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, frutificam a 30, 60 por 1. Então, qual é a realidade que nós estamos vendo? Esse é uma parábola chave para identificarmos como o reino de Deus funciona. Esses são os mistérios do reino de Deus. Então, meu primeiro ponto que eu queria destacar para os irmãos nessa manhã é o semeador semeia a palavra. Amém. Em Lucas 8 diz, o semeador, ele descreve que é essa palavra, é a semente, é a palavra de Deus. Então, nós estamos dizendo que o semeador semeia a palavra de Deus. E em outro texto, em Mateus 13, fala que é a palavra do reino. Tá? Então, você diz assim, o semeador, aquela pessoa que semeia, o que ela semeia, na verdade? Ela semeia a palavra do reino, ela semeia a palavra de Deus. Esse é o semeador. E quando a palavra do reino é semeada, ela vai ter terrenos diversos, mas ela tem um objetivo de chegar num bom coração, que a Bíblia diz, ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus diz assim, eu velo pela minha palavra, ela vai produzir. Entendeu? A palavra do reino de Deus, são as promessas de Deus, amém? Amém. As promessas de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, os princípios de Deus, os princípios de vida, tudo que está nas Escrituras, os estatutos, a lógica de Deus, os propósitos de Deus, o plano de Deus. O semeador é aquela pessoa que semeia as palavras, a palavra do reino, o que tem a ver com Deus. Amém?
Agora vamos para Josué, capítulo 1. Então, guarda isso no teu coração. O semeador semeia a palavra. Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés, servo de Deus, morreu e Deus chama Josué para assumir a tarefa. Ok? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Então ele está dando uma instrução. Vocês estão indo em direção de algo, essa é a herança de vocês. Eu prometi de vocês. Aí ele dá o limite de onde ele disse. O que é importante nós vermos aqui? Josué tem a garantia de que ele vai entrar na terra prometida porque Deus jurou que é dele isso. Não é qualquer terra que nós vamos entrar, é a terra que Deus... Essa terra é de vocês. Por que nós precisamos ler as Escrituras para saber qual é a terra que Deus nos deu? Amém. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Meu irmão, só isso é uma bênção. Ninguém, quando você está fazendo a vontade de Deus, bem no centro da vontade de Deus, ninguém pode parar Deus de cumprir o que Ele prometeu que Ele vai cumprir. Ninguém pode resistir à palavra de Deus. O que Josué está fazendo? Josué simplesmente está carregando a voz de Deus, a palavra de Deus. Deus diz: eu dei essa terra para o povo de Israel. O que eu quero é que tu seja forte e leve as pessoas para dentro dessa terra. Não é a tua terra, é minha terra que eu dei, a minha herança. Então o que acontece? A minha palavra vai se cumprir nessa situação. Amém? A minha palavra vai se cumprir nessa situação. O que eu quero é o seguinte: se você permitir que a palavra de Deus, amém, se você for fiel, obediente e carregar a palavra de Deus e andar bem no centro da minha vontade, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Ela vai se cumprir. Amém? Bênção de Deus, amém? É uma promessa, está escrito aqui. Qual é a razão que te dá confiança de que o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo? Qual é a confiança que nós temos que as promessas que Deus fez para mim vão ocorrer? É essa base bíblica que nós temos. Nada pode resistir ao que Deus fala. Se você tiver o cuidado de viver e fazer só o que Deus fala. Amém. Então, ele diz assim: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Eu vou estar velando sobre essa minha promessa que eu jurei, e eu vou estar junto contigo. Eu vou fazer isso se cumprir. E ele diz assim: tão somente seja forte para te fazer herdar esse povo, a terra que sob juramento eu prometi dar. Deus prometeu coisas, e Ele vai fazer. Amém? Ele prometeu. Qual é a base que Deus está usando? Eu prometi, eu jurei que eu ia dar, e vocês vão entrar, ninguém vai poder. Eu só preciso de alguém que leve esse povo até lá. Por quê? Porque a minha palavra, ela vai o que vai acontecer nesse trajeto? Você vai ter oposição, você vai ter distração, você vai ter um monte de coisa. Mas eu quero que a minha palavra chegue lá. Amém? E ele diz assim: então somente ser forte e muito corajoso. E é onde nós temos que concentrar a nossa vida. A nossa vida, a nossa energia, a nossa força é ser forte para fazer o que Deus manda. Amém? É isso. É isso. Para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O que te garante que o que você está fazendo vai ser próspero, bem-sucedido? É que você está bem no centro da vontade de Deus.
que é bíblica a tua vida. Você está dizendo, por que você está fazendo isso? Porque a Bíblia diz que eu posso fazer assim, eu tenho base bíblica para fazer. Então, com base nisso, Deus vai operar nessa minha área da minha vida. Amém? Amém? Amém. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma necessidade física, se você tem uma necessidade de relacionamento, se você tem uma necessidade financeira, o que você precisa descobrir? Você precisa ler as Escrituras para descobrir o que Deus fala sobre esse assunto. Essa é a tua função. Você pega todos os textos da Bíblia e vai ler tudo o que Deus fala sobre esse assunto. E aí você diz assim, está nítido e claro que Deus prometeu e é um direito que eu tenho andar nessa dimensão. Amém. Está escrito. Com base no que Deus disse, eu vou crer nessa direção e eu espero que isso aconteça na minha vida, não com base. Amém. No que eu acho, no que alguém disse. Amém. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus é a base da nossa vida, para tudo. E aí, versículo 8. Não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nesse livro, dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto está nele escrito. Então, guarda isso, meu irmão. Falar, meditar e fazer o que está nesse livro. Essa é a receita. Para você tocar nas promessas referente ao que você está lidando em qualquer área da tua vida, que Deus prometeu, você precisa falar, meditar e fazer o que a Bíblia diz, o que está escrito sobre aquele assunto. Você precisa falar sobre aquele assunto. Amém. Então, quando nós falamos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você está falando, esse é o dia do Senhor e esse dia vai ser uma bênção. Por que eu falo isso? Porque esse dia vai ser uma bênção, porque esse é o desejo de Deus, me abençoar nesse dia. Amém? Então você fala dessa realidade, você fala, você não é um papagaio, é uma expressão de fé. Amém? Porque Deus disse para mim que eu vou tocar na minha herança. E Ele diz assim, para te tocar nessa herança, descobre o meu coração. Eu prometi, é a minha vontade entrar lá. Então o que você faz? Fala sobre isso, medita sobre isso, amém? E faz exatamente o que eu disser. Essa é a tua parte. Amém. Essa é a tua parte. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um texto de prosperidade. Amém. Alguém perguntava para ti, eu não quero prosperidade, mas está escrito aqui, Deus diz que vai fazer prosperar o teu caminho, eu vou ser próspero. Amém. De repente, o conceito que nós temos de prosperidade, amém, a lógica, amém, é uma confusão, mas está escrito aqui, você vai ser bem-sucedido e próspero no que você realizar, com base nas Escrituras. Amém. Eu quero ser próspero. Amém. Amém? Está escrito. Mas olha o que ele diz. Presta atenção no que eu vou dizer, isso que eu vou levar a vocês fui eu que prometi, você tem que ter o cuidado para andar nos meus caminhos, e ele diz assim, o que você precisa fazer, a tua parte é, fala, cuida o que você fala, cuida o que você pensa e cuida o que você faz. É isso, simples. Cuida o que tu fala, cuida o que tu pensa e cuida o que tu faz, porque tudo tem que estar alinhado com o que Deus está fazendo. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, tudo tem que estar alinhado e as minhas ações têm que estar alinhado com a voz de Deus. É só isso que tu precisa cuidar. Cuida. Amém. Deus disse, ninguém vai conseguir te resistir. Aí você fala, está complicado, Deus, todo mundo está me resistindo. Tenham cuidado de falar o que eu falo, de pensar o que eu penso e fazer o que eu estou instruindo. Então, qual é a nossa função na terra? Ouvir a voz de Deus, estudar, ler, meditar dia e noite, amém, consumir, amém. O verbo, esse é o nosso alimento, mais do que pão. Você alimenta e aí você diz assim, agora eu vou falar a palavra de Deus, eu vou pensar a palavra de Deus e eu vou agir a palavra de Deus. Essa é a nossa função. Nós devíamos ser expert, nós devíamos ganhar pós-graduação nisso. Amém.
Essa nossa energia devia estar focada nisso, somente nisso. Todas as demais coisas vão fluir disso. Busca o reino em primeiro lugar, o governo de Deus, a palavra do reino. Amém? E todas as demais coisas. Então, como funciona? Jesus vem na terra e semeia, ele está ensinando os discípulos. Amém? Ok? Jesus só fala palavras do reino, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, um dos primeiros objetivos de Deus é chegar no teu coração. Depois que chega no teu coração, você passa a ser o semeador da palavra do reino. Porque se você não semear nada, você não vai ter nada. Então, o que nós, no final da conversa, somos? Nós somos semeadores da palavra de Deus. É isso. Você passa o dia todo semeando a palavra de Deus. Por quê? Porque você recebeu a palavra de Deus no teu coração, você estuda, você lê, você tem fome, Deus acessou, você é discípulo, a palavra de Deus está no teu coração, e aí agora você passa a ser, ela entrou lá dentro do teu coração, e agora se o teu coração crê, a tua boca agora começa a falar a palavra de Deus, você pensa a palavra de Deus e você age em cima da palavra de Deus. Essa é a nossa função. O semeador semeia a palavra de Deus. Eu sou um semeador. Eu semeio a palavra de Deus. Amém? Cada vez que você acorda de manhã e diz, Senhor, como Tu és bom, como Tu és fiel, eu te louvo nesse dia, Senhor, que o Teu reino venha nesse dia. Eu estou semeando a palavra de Deus. Estou falando desse livro e eu estou semeando a palavra de Deus, porque eu creio no que eu estou falando, eu estou abrindo a minha boca e semeando a palavra de Deus. Quando eu acordo de manhã e diz assim, segunda-feira de novo, começou complicado, amém, fulano não veio, eu estou assim, estou atucanado, cheio de problema. O que você está? Você está semeando palavras não do reino, você está semeando outra coisa. E aquilo que você semeia, você colhe. E às vezes nós ficamos pensando assim, por que as coisas que a gente não quer acontecem? Porque você escolheu que elas acontecessem com a tua boca. Você não teve o cuidado de ser seletivo no que sai da tua boca. Lembra que a parábola que nós lemos é como o reino funciona. O reino funciona assim. Você semeia a palavra, você gera fruto. Palavra do reino. O semeador é aquele que semeia a palavra do reino. Então, quando você está pensando assim, que ano complicado, nada funciona, eu não sei, mas e você está aqui na tua cabeça, né? Vai ser complicado esse ano. Se eu conseguir sobreviver, já vai ser uma grande coisa. Você está meditando? Não na palavra de Deus, não é o que Deus diz. Porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, por pior que seja o ano e as coisas que se apresentam, eu tenho todas as condições de lidar com esse ano. Amém? E aí você entra em cena e diz assim, não importa o que todo mundo está falando, importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu tenho condições de lidar com qualquer situação que está diante de mim. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Então, Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você diz, Senhor, o cenário é sombrio, mas graças a Deus que estás comigo. Eu declaro vitória nessa situação e eu vou ver a tua bondade na terra dos viventes. O que está acontecendo? Você está semeando a palavra de Deus. Amém. Você reconhece o cenário difícil, mas você está pensando o que Deus pensa, falando o que Deus pensa, e aí, meu irmão, você age em cima disso, você age em fé. Amém. Então, espírito, alma e corpo, tudo que nós somos, tem que ter de tal maneira afetado por Deus, que você começa a representar e ser a voz de Deus na terra. Amém. E aí eu volto com esses 2 pontos para nós. Nós esperamos uma solução ou uma colheita para certo assunto, mas não tem semente no solo. Então vamos pensar como um fazendeiro. O fazendeiro,
Amém? Ele diz que todo mundo está dizendo que é época de milho. Eu estou com o pé, milho no corpo. Não, outra coisa. Amém. Morango. Morango é melhor que milho. Amém. É época de morango, maçã. Amém. Todas as condições são favoráveis. Amém. O clima está bom. E aí você diz assim, oba, amém. Só que você não planta. E você passa ouvindo dizer, a época é boa, Deus vai fazer coisa e tarará, você ouve disso, mas você diz assim, vai vir morango, né? Será que vai vir morango? Será que isso é de Deus ou não é de Deus? Meu irmão, o que acontece? Só vai vir morango na tua vida se você plantar essa semente no solo. Amém. Nós esperamos uma colheita de algo que nós não plantamos. Então imagina qualquer cenário na tua vida. Deus, amém. Deus diz para Josué que essa é a tua promessa. Deus tem isso, Ele vai te abençoar nessa área. Você diz, bom, ok. Então o que acontece? Você agora precisa falar, meditar e agir nessa direção. Botar algo no solo que faça você dizer assim, graças a Deus, agora eu posso esperar. Amém. Por quê? Porque tem um princípio funcionando nas Escrituras, que é o que? Aquele que semeia vai colher. Então, sem semente no solo, não há colheita. Amém? Mais uma pergunta para você. Se você não vai seguir essa lógica do reino de Deus, como você vai resolver esse problema que você está lidando? Se não for semeando e seguindo estritamente o que Deus diz, como você vai tocar nessa promessa se não for pela lógica divina? Qual é a outra alternativa que resta? Então, pensa bem, você tem uma dificuldade, que seja. Às vezes a gente usa a vida financeira porque é mais fácil de você enxergar. Mas serve para qualquer área da nossa vida. Casamento, alguma vício que você quer vencer, um relacionamento, tua vida profissional, teu chamado, você quer casamento, o que for que seja. Ou seja, tudo isso são promessas, são colheitas para nós. Ok? E aí, você diz assim, Deus falou comigo, Ele quer me dar essa realidade, Ele tem essa resposta, isso é promessa de Deus para a minha vida. O que você precisa fazer? Para você receber essa colheita, você precisa botar semente no solo. Ok? Aí você descobre assim, isso é o que Deus quer para mim, mas você não põe semente no solo. Como isso vai se dar? Não tem outra alternativa, a não ser na tua força e no teu braço. Se não for o poder de Deus entrando em cena naquela situação, você vai ter que conquistar a terra prometida na tua força. Ou nós vamos fazer, por isso que a Bíblia fala, esse é o princípio do reino de Deus. Se você quiser botar a força do reino de Deus em funcionamento a teu favor, você vai ter que fazer desse jeito. Você vai receber a voz de Deus, vai meditar dia e noite nos meus princípios, você tem que falar, meditar e operar e fazer. Amém. Qual é a outra alternativa? Qual é a outra alternativa de você receber essa colheita na tua vida, se não for através de plantar uma semente? Qual é a outra alternativa? Qual é a outra alternativa que você tem? Você está com uma enfermidade e você crê que é a promessa de Deus te curar dessa enfermidade. Se você não seguir os princípios do reino e colocar a tua fé em andamento e conectar em Deus e agir como Ele diz,
falando, agindo e meditando, não tem como esse poder manifestar na tua vida. Você vai ter que achar outra maneira. Esse é o único caminho. Olha o que aconteceu com aquela mulher de fluxo de sangue. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, indo em tudo que é médico. Ou seja, ela esgotou todas as alternativas humanas do braço dela para resolver o problema. Até um dia que ela cansou de usar o braço humano, e ela disse assim, ela ouviu a voz de Deus, fé gerou no coração, mas ela tem que fazer algo. Olha o que ela disse, eu vou tocar nele, e eu vou ser curado quando eu tocar nele. E ela teve que, não ficou só no desejo, ela teve que tocar em Jesus. Algo precisou acontecer. E o que aconteceu ali naquela hora? O poder de Jesus saiu de Jesus e entrou nele. Como é que o poder de Jesus vai sair dele e entrar em ti nessa situação? Como que isso vai acontecer? Como que o poder de Deus... Meu irmão, poder só Deus tem. A Bíblia fala, o poder pertence a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do Senhor. Ele tem poder e Ele faz milagres. Só Ele faz milagres, só Ele transforma, só Ele abençoa, só Ele pode fazer. Só Ele pode. Como esse poder vai sair dele e tocar na tua situação? Só existe uma maneira. Você crê e você age em fé. Algo precisa acontecer da tua parte. Então, quando a palavra de Deus diz assim, você está numa situação onde o devorador, amém, o gafanhoto, migrador, devorador, está detonando todas as tuas finanças e a tua colheita. E aí Deus diz assim, eu tenho um plano diferente para essa tua colheita, para a tua vida. Traz os dízimos à minha casa, ou seja, segue princípios bíblicos e divinos, conecta em mim e o meu poder vai entrar em cena nessa situação. É a única maneira que você tem. Amém. A única maneira de nós vermos transformação, bênção, milagres, é quando Deus for tocar em nós. Amém? O poder pertence a Deus, só através da unção de Deus os milagres vão acontecer. Amém? Como nossos filhos vão ser salvos? Só pelo poder de Deus. Como a nossa vida vai ser livre dessas flagelos e dificuldades? Só o poder de Deus. Amém? Como nós vamos ser curados? Só pelo poder de Deus. Como nós vamos ser transformados? Só pelo poder de Deus. Como nós vamos experimentar a bênção de Deus na nossa vida? Só pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus. O que nós precisamos, e esses são os mistérios do reino, a nossa semente de fé, a nossa ação em direção a um princípio bíblico é que nos conecta. Amém. Então a Bíblia fala dessa fé sem obras. Amém. Então é como se você tem o conhecimento sobre o assunto. Eu sei que Deus quer me abençoar, eu sei que Ele fez, só que você não faz nada, você não põe semente no solo. E sabe por que nós muitas vezes não colocamos sementes no solo? Porque nós não temos certeza que aquele solo é bom e vai dar. Nós não estamos convictos. E Deus, de novo, fala para Josué, tu tem que ser forte, corajoso, de ter o cuidado de falar, meditar e fazer só o que eu digo. Então, farás prosperar teus caminhos, serás bem-sucedido. Então, todas as áreas da nossa vida que precisam um toque de Deus, precisam uma semente da nossa parte. Todas as áreas da nossa vida que precisam do poder de Deus entrando em cena, você precisa fazer algo. Amém. A tua fé tem que se transformar em algo. Amém? Qual é a outra maneira que nós vamos ver essas coisas resolvidas? Amém. Na nossa força. Quando você semeia a palavra do reino, então qual é a nossa especialidade, devia ser? De manhã, de tarde, de noite, eu sou um semeador do reino.
Essa é a minha função. O que você faz? Você prega o Evangelho, você ora o Evangelho, você pensa o Evangelho, você fala das coisas de Deus, você vive as coisas de Deus, você anda em cima do que Deus fala. Amém. Porque uma das coisas interessantes que é importante a gente descobrir é que a palavra de Deus carrega poder por si só. Ela dá fruto sozinha. Amém. Você só precisa botar a palavra de Deus na situação para ela produzir. Então, o que você faz? Você tem uma situação de crise em alguma área, você está em dúvida sobre o que fazer. O que você precisa? Você precisa botar a palavra de Deus naquela situação e deixar ela produzir sozinha. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém. O que você precisa é botar uma semente no solo naquele assunto. Amém. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos, por exemplo, uma dificuldade na nossa vida profissional, no nosso trabalho, alguma coisa. Mas você nunca falou nada positivo, você nunca abençoou. Onde você entra naquele trabalho, você só amaldiçoa, tudo é ruim, nada funciona. Amém. Deus não tem nada para operar naquele trabalho. Amém. Não tem semente no solo. É a semente de Deus no solo que vai fazer prosperar. E você diz, Senhor, eu não tenho outro trabalho. Você diz assim, Senhor, eu creio que tu tem um trabalho melhor para mim. Amém. Eu não nasci para fazer isso. Você pensa assim, Senhor, eu não nasci para esse tipo de coisa que estou fazendo. Eu creio, Senhor, quando eu leio as Escrituras, eu acho que o que Deus tem é mais do que isso. Amém? Como é que você vai saber se é mais ou não, se é a vontade de Deus? É lendo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia. E esse é o efeito colateral de você ler a Bíblia. Você vai começar a achar que Deus tem coisas lindas a fazer na tua vida. É o efeito colateral de você meditar nas coisas de Deus. Você vai olhar e dizer assim, Senhor, isso aqui está fora do lugar. Com base nas Escrituras, tu prometeu isso aqui. Amém? Meditar nas Escrituras vai gerar em você coisas, sementes vão aparecer e oportunidades esperando. Você vai dizer, Senhor, isso aqui não está certo, Deus. Amém? Isso aqui não está certo, está fora dos teus propósitos. Aí você diz assim, até que enfim você acordou. Amém? Amém. Aí o que você fala para Deus? Deus, eu não sei nem por onde começar, como eu vou fazer, mas a mim me parece que isso aqui não é a vontade de Deus para a minha vida. Não é a tua vontade. Eu acho que a tua vontade é maior do que isso. A Bíblia fala que mais do que nós podemos pensar e imaginar. Aí você de novo está indo na Bíblia. Você percebe que o teu raciocínio tem que ser todo bíblico. Você precisa ler a Bíblia para achar versículos, ou para os versículos te acharem naquela situação, e você está ali crendo em Deus, Senhor, não está certo, daí o que vai acontecer? Você vai buscar nas Escrituras, e vai dizer, aí vai aparecer esse versículo assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu falei assim, Deus, só isso aí é sinal de que o que tu tem a fazer é mais do que eu tenho capacidade de pensar. Então, Senhor, como eu vou chegar nesse ponto? Amém. Se é o que eu tenho. E Deus vai sempre dizer assim, tenha o cuidado de falar a minha palavra, de meditar na minha palavra, de fazer a minha palavra. Então, o que a palavra de Deus diz? São princípios elementares. Você tem um coração de gratidão, você abençoa e não amaldiçoa, você ora, você espera, você semeia, você declara a palavra de Deus e diz assim, eu sei que Deus tem algo, plano glorioso, e Ele vai me conduzir nesse processo, e eu não vai sair da minha boca nada diferente dos planos de Deus. Ó Deus, e se tu queres que eu fique aqui nesse período, porque eu preciso aprender alguma coisa, não tem problema. Mas da minha boca vai sair louvor, adoração, bênção. Amém. Eu vou fazer o melhor nesse trabalho, eu vou abençoar essa empresa e eu vou ver a tua bênção. E aí o que vai acontecer? Permanece no coração de Deus, falando, meditando e fazendo coisas segundo as Escrituras. O que você está fazendo? Você está jogando palavra de Deus dentro dessa situação. E a Bíblia diz assim, se não desfalecermos, tudo o que nós plantarmos vai colher. Ou seja, a palavra de Deus dá fruto por conta só. A palavra de Deus não precisa de ajuda, meu irmão. Ela produz sozinha. Quando você planta uma semente no solo, você não fica ali, vamos. Não tem como. Amém. Tem uma semente no solo e você fala assim, o que eu posso fazer para ajudar essa... Amém. Vamos fazer uma dança da chuva,
não tem o que você fazer. A semente dá fruto por si só. Amém? A palavra do reino, quando semeada numa situação, ela produz por si só. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, porque se você semear todas essas palavras vão vir sobre a tua vida. Amém? Então você pega uma situação que está te incomodando, você tem que semear a palavra de Deus nessa situação. O que Deus diz sobre essa situação? O que Deus diz sobre a minha vida? Eu vou falar, pensar e agir. Amém? Amém? E aí eu vou crer, porque daí eu posso dormir em paz, me deito, porque o que acontece? Agora eu posso dormir, porque tem semente no solo. E Deus vai operar. Amém? A palavra de Deus está no solo. Se não for a palavra de Deus no solo, vai ser o teu braço, a tua ansiedade, e ninguém faz nada. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar qualquer coisa, ou criar qualquer coisa? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus carrega poder para produzir sozinha. Amém? Deus diz, eu velo, eu estou de olho, eu estou atento à minha palavra para que ela cumpra os seus propósitos. A nossa função é prega, fala, medita e anda na palavra de Deus, e o Senhor vai cuidar para que essa palavra se manifeste. Então, no fundo, o que nós precisamos? Nós precisamos encher nossa vida da palavra de Deus, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quanto mais você encher, mais vai sair de dentro de ti. Amém. E quanto mais você semeia, mais Deus pode fazer. Amém? Para nós concluirmos, Lucas 5. Os mistérios do reino são para os discípulos. Os discípulos dizem assim, Senhor, nós somos salvos, libertos, transformados, nós te amamos e nós queremos ver o teu reino na terra se manifestando. Então é o seguinte, eu vou revelar para vocês como funciona. Coloca a minha palavra nessa situação. Coloca a minha palavra nessa situação. Para mim colocar a palavra de Deus numa situação, eu preciso conhecer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre essa situação? Amém. Uma das coisas que nós fazemos aqui, nessa manhã, todo domingo, é encher vocês da palavra de Deus, encher o coração de vocês, para vocês meditarem, encherem a aljava de vocês da palavra de Deus, para vocês, pelo Espírito de Deus, olharem na situação que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, sendo instruídos na palavra de Deus, meditando o dia todo, para o Espírito Santo pegar essa palavra de dentro da aljava de vocês e jogar numa situação quando ela for necessária. Amém? Amém? Vocês estão em Lucas 5? Acredito que sim. Nós vamos fazer uma pequena pausa, rapidamente, no livro de Tiago. E aí nós vamos concluindo. Tiago, capítulo 3, diz assim, todos tropeçamos em muitas coisas, versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que a palavra de Deus diz, o irmão de Jesus diz. Amém? Tiago é irmão de Jesus, ok? Olha o que ele diz. Todo mundo erra, mas o erro principal que te torna perfeito é se tu conseguir controlar a tua boca. Se você controlar a tua boca, você controla todo o teu corpo. Amém? O que sai da boca. Por quê? Porque o semeador semeia a palavra do reino. Nós fomos criados para semear palavras do reino. E aí a palavra de Deus diz, você vai ser um perfeito varão se você controlar essa língua. Amém? Que é mal indomável. A coisa ficou, por alguma razão, alguma situação aconteceu, vai sair de lá alguma coisa. Dúvida, incredulidade, amém, descrença,
coitadismo, eu não sei nada, ninguém me ama, ninguém me quer. É isso que sai. Então, olha o que Tiago está dizendo. Se você conseguir controlar a tua língua, você vai ser um homem perfeito, um varão perfeito. Então, onde nós temos focado nas coisas erradas, nós queremos ser experts nas áreas que nós atuamos, nós queremos fazer faculdade, curso disso, daquilo, para ser forte e poder vencer na vida, quando nós devíamos controlar poucas coisas, buscar o reino em primeiro lugar. Amém? Então, se você tivesse um objetivo e sair desse lugar e dizer assim, eu vou em direção nesse caminho, as palavras dos meus lábios, o meu ditado, do meu coração, só vão sair sementes do reino dessa boca. Você, amém, tomou a decisão mais sábia da tua vida. Ah, mas em relação a isso é consequência. Amém? Todas as outras coisas virão sobre ti, porque no momento que você fala a palavra do reino, ela dá fruto sozinha. Amém? Essa é o mistério do reino de Deus. Que tudo no reino de Deus funciona, ele inicia na voz de Deus. O Espírito Santo de Deus está pronto a operar para levar a bom termo a palavra que sai da boca de Deus. Deus está procurando na terra varões e varoas, homens e mulheres, que vão entender a lógica de Deus, os mistérios do reino, vão dizer assim, e vão ser daqueles que vão proclamar as virtudes de Deus na terra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque senão isso. E aí ele faz a seguinte comparação. O cavalo selvagem é dominado porque quando põe freio na boca. Olha o que ele está dizendo. Essa é a parábola. Você põe um freio na boca, põe o cabresto, as rédeas, e você leva esse cavalo para onde você quiser. Tiago está nos chamando de cavalo, né? Pastor, chamando de cavalo. Amém. Sim, ele está comparando. Que ele está dizendo assim, ó, se você controlar, da mesma maneira que você pega um cavalo selvagem e controla ele e leva onde ele quiser, através desse cabresto, no freio, a mesma coisa, se você controlar a língua, se Deus tiver controle sobre a tua língua, ele te leva aonde ele quiser, e nem olhos viram aonde Deus quer nos levar. Amém? E o segundo exemplo que ele dá é o seguinte, pega um grande navio e tem um pequeníssimo leme que na mão do timoneiro leva esse grande navio, esse pequeno leme, leva para onde ele quiser. Então o que acontece, meu irmão? Olha a grandeza e a profundidade da sabedoria de Deus. A tua boca é responsável para onde você está indo. Amém. Deus pode, e ele tem um objetivo, ele quer usar primeiro de tudo o teu coração, porque quando o coração crê e a boca manifesta, a boca ela é a expressão da nossa fé. Se nós nos dedicarmos a só sair da nossa boca palavras do reino, ele pode levar você onde ele tem preparado. Ele vai olhar e dizer assim, eu tenho um plano para o fulano de tal. E a única coisa que eu preciso é tomar um coração, e esse coração está conectado com a boca, e dali só sair as minhas palavras. Amém? Eu posso levar ele da mesma maneira que o cavaleiro leva, e da mesma maneira que o lemezinho leva, eu levo para onde ele quiser. E Deus tem grandes planos para a nossa vida, que nós não fazemos ideia onde que ele quer nos levar, só que ele precisa controlar esse órgão. Amém? Simples. Mas a Bíblia diz assim, se alguém não erra no falar, amém, é perfeito varão. É o grande área da nossa vida que nós precisamos controlar. Eu sou abençoado, a minha casa é abençoada e tudo que eu tenho é abençoado. Deus olha do céu e diz assim, exatamente, isso aí eu creio, é o que eu penso de ti. Amém? Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para quebrar a maldição e que a bênção chegue à tua vida. Aí você começa a dizer, eu sou uma pessoa abençoada.
Deus olha lá de cima e diz, sabe o quê? Ele ainda não sabe o que é bênção, mas ele está começando. Ele está se dispondo, amém, a trilhar, ser fiel no pouco que ele sabe. Amém. Eu sou abençoado, amém. E aí você diz para Deus, Deus, obrigado pela tua bênção. Quando Deus faz algo na tua vida, Senhor, obrigado pelo teu favor e bênção. Aí Deus diz assim, isso não é nada, recém estou começando. Porque o nosso entendimento de bênção, do amor, da restauração, do que Deus quer fazer, ainda é limitado, nós estamos sendo transformados. Mas o que nós precisamos é a disposição de, como discípulos, dizer assim, eu vou andar nesse caminho, eu vou amar a Deus, eu vou meditar nas coisas de Deus, eu vou fechar meus olhos e minha boca para outras coisas, e eu vou ser um especialista, eu vou buscar o reino de Deus, porque eu amo a Deus, e eu quero ver o reino de Deus na minha vida. Amém? Eu sou uma pessoa abençoada. Amém? A semente da bênção de Deus caiu no teu coração. Daí sabe o que vai acontecer? O teu colega, o teu familiar que te conhece vai dizer assim, cara, tu não tem nada de bênção na tua vida, tudo torto a tua vida. E aí o que vai acontecer? A perseguição por causa da palavra, você abandonar a palavra. Eu falo assim, ó, isso aqui é uma fachada, tu nem sabe o que vai acontecer, o que tem aqui dentro. Me encontra daqui 2, 3 anos. Amém. Me encontra daqui 5 anos. Eu sou uma pessoa abençoada, minha casa é abençoada, e eu não vou deixar ninguém roubar a bênção de Deus e a semente que Deus plantou nesse coração. Amém? Eu sou uma pessoa abençoada, a minha casa é abençoada, e tudo que eu tenho é abençoado. Meus filhos vão andar no caminho de Deus, vão ser prósperos. Amém? E eu vou ver o reino de Deus. E aí você faz. O que você faz? Você fala o que Deus fala. Você fala o que Deus fala. No início, nós somos que nem nossos filhos, quando são... Eles falam tudo que a gente fala, mas eles não sabem nada do que nós estamos falando. Mas eles copiam, até que o entendimento vem. Amém? Quantos podem dizer, eu sou uma pessoa abençoada? Amém? Eu jamais... E meus irmãos, isso é uma das coisas que nós precisamos como pais, e nós temos que ser vigilantes e olhar nossos filhos. Quando nossos filhos falam alguma coisa que é diferente dos planos que Deus tem para os nossos filhos, você precisa dizer assim, dá uma ajustada, está errado isso que você está falando. Isso não é o que Deus pensa de ti. Ajuste isso aqui e começa a falar, nós precisamos. Isso se chama treinar os filhos. Não vamos falar direito aqui nessa casa. Nós vamos falar assim. Nós vamos falar a bênção de Deus, nós vamos falar o que Deus pensa. Amém? E aí é a nossa parte de levar a sério. Se você crê, você tem que fazer. Como assim? Não, isso aqui que é que meu filho está numa fase difícil, então ele está liberado para amaldiçoar a vida dele nos próximos anos. Como assim? Quem ama disciplina, você está amaldiçoando a tua vida. Bênção, e meu irmão, bênção só vem de nós, da palavra de Deus, se atentamente ouvires a voz de Deus. Eu sou uma pessoa abençoada, amém? Amém? A minha empresa que Deus me deu, que no estado que está, ela é abençoada, amém? Amém? Ela é abençoada, ela é abençoada, ela é abençoada. Ela é abençoada, a minha vida é abençoada, a minha casa é abençoada, tudo que eu tenho é abençoado. Por quê? Porque a semente entrou no teu coração agora e ela vai começar a dar fruto. E você vai dizer assim, eu vou semear essa semente. Amém. Eu sou uma pessoa abençoada. A minha casa é abençoada, tudo que eu tenho é abençoado. Então, para a gente concluir, amém? Isso aqui muda a tua vida. Amém? Você pode ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja. Amém? E dizer, eu tenho muita coisa para resolver em casa, porque eu estou cheio de problemas. Ou você pega e diz, isso aqui resolve os teus problemas. Isso aqui resolve os teus problemas. E nós precisamos de arsenal dentro de nós, da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus, para o Espírito Santo pegar e você saber jogar. Amém? Mas faz a tua parte em casa, meu irmão. Lê a Bíblia, medita, revisa, olha. Porque nas devidas situações que você lidar, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você, olha, Deus falou sobre isso, tem uma palavra disponível para você nessa hora. Daí o que você faz? Você joga essa palavra nessa situação. E a palavra vai dar fruto. A palavra não precisa da nossa ajuda, ela precisa ser plantada.
Quando você traz dízimos e ofertas, o que você está semeando? Você está semeando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, se você trouxer os dízimos e ofertas, o que é? Você está obedecendo ao que Deus mandou. O que você está semeando a palavra de Deus nessa situação? Cada vez que você semeia a palavra de Deus, ela vai começar a trabalhar. Uma vida de obediência, uma vida onde você fala as coisas de Deus, você age, você atua e você faz o que Deus manda fazer. São palavras sendo semeadas. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você quer saber assim, eu preciso saber a resposta, aquela que vale 1 milhão, que muda a minha vida. Essa é a resposta de $1 milhão. Não pode ser tão simples assim. É bem assim, porque a obra é de Deus, não é nossa. Ele só precisa de um vaso, que em qualquer situação fale só a palavra de Deus, pense só na palavra de Deus e age só a palavra de Deus. Só isso que ele precisa. Mas como é que vai ser a minha vida profissional? Como é que vai ser nessa época de recessão mundial, inflação galopante, guerras aqui, guerras ali e tudo mais? Vai ser da mesma maneira. Semeia a palavra de Deus. Nós vivemos da mesma maneira. Amém. Nós precisamos dessa realidade. Então, Lucas 5 diz assim, a multidão começou a pressionar, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Bênção, amém. Estavam se empurrando para ouvir a palavra de Deus. Para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida, espírito e vida. Amém? As palavras de Deus é espírito, é poder. Amém. Glória a Deus. Aí Jesus olha e vê que tem 2 barcos. Jesus viu que tem 2 barcos perto da praia. E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando eles num barco, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia e assentando ensinava no barco as multidões. Ensinava. Jesus ensinava as palavras. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançareis as redes. São 2 opções na nossa vida. Trabalhar toda a noite, suar ou lançar a palavra de Deus. Essas são as nossas opções. Se não for via semente e semear a palavra de Deus, vai ser na nossa força. As 2 opções que nós temos. Ou vai ser lançando a semente, e Pedro fala assim, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada, mas agora eu vou usar uma outra alternativa, eu vou semear a palavra de Deus nessa situação. Todos nós vamos precisar chegar a essa conclusão na vida, todos nós, cedo ou tarde, nós vamos precisar. É muito mais produtivo lançar e semear a palavra de Deus numa situação do que tentar resolver ela na nossa força. Eu pesquei a noite toda, tentei e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. O que Pedro fez? Ele acolheu a palavra do reino. Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o ungido de Deus, ele tem palavras para pescaria, ele tem palavras para chamado, ele tem palavras de cura, ele tem palavras para todas as áreas da nossa vida. Ele falou uma palavra para Pedro que envolveria uma pescaria, um negócio de Pedro. Pedro era pescador. Amém? O semeador semeou a palavra no coração de Pedro. Pedro acolheu aquela palavra porque ele era discípulo, ele honrou. E o que ele fez? Ele semeou essa palavra na situação dele. Eu não pesquei nada nesse dia, mas agora vou fazer, não na minha força, mas eu vou lançar a palavra de Deus nessa situação. Porque a palavra de Deus, ela funciona sozinha. E quando a palavra de Deus foi lançada, o poder do Altíssimo veio e Ele fez algo glorioso. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo e o poder de Deus operam quando a palavra de Deus está sendo produzida. Então você olha as 2 situações. Na minha força e tudo que eu fiz no meu braço, não é hora de pesca. Por isso que é interessante, meu irmão. Mas nós não estamos na época de ser próspero. Não tem época de ser próspero. Para Deus toda época é época de ser próspero.
Amém? Não é hora de pescar. Quando Deus fala, é hora de qualquer negócio. Ele é Deus. Amém? Mas ninguém está prosperando. Só Isaac está prosperando, porque Isaac plantou a palavra de Deus numa situação. Amém?